Alguém que está sendo investigado por coação, existe alguém que é coagido, e o coagido no caso é ele, e o coagido no caso está julgando. O que você achou desse teatro? Alguém que está sendo investigado por coação, existe alguém que é coagido, e o coagido no caso é ele, e o coagido no caso está julgando. O que você achou desse teatro todo? Holiday Celebrate. Olha, Pavinato, me chama muita atenção que ele, ao longo do voto, ele buscou se defender a todo instante. Quer dizer, demonstra primeiro uma coação, né? Parece que o ministro está acuado de alguma forma, com não somente aquilo que os advogados dizem e disseram ao longo da defesa, mas também com aquilo que se diz na imprensa, nas ruas, nas manifestações. Por exemplo, ele se preocupou muito em deixar claro que ele não estava sendo uma vítima que estava julgando. E como ele tenta dizer isso? Ele fala, ora, se um juiz em um meio de um processo é ameaçado, ele não pode abandonar aquela causa, porque senão fica muito fácil para o criminoso. Só que, evidentemente, não se trata disso. Quer dizer, é como se o ministro estivesse vivendo em um outro mundo, ou é como se estivéssemos falando de um delírio. Não é uma ameaça que acontece no meio do processo. Ele recebeu os autos de um plano que tratava da morte dele. Em nenhum momento ele se sentiu na obrigação de se declarar impedido. E mais do que isso, ele associa este plano ao então presidente Jair Bolsonaro sem que haja nenhuma conexão direta. Que colocam todos eles em uma grande organização criminosa, mas qual era a conexão direta entre o Bolsonaro e aqueles que supostamente estavam planejando o assassinato do ministro e outras autoridades? Não há. Não há uma mensagem, não há uma gravação, não há uma reunião onde isso teria sido planejado, anotado, discutido. Mais do que isso, o ministro também tentou dizer ao longo do seu voto que a defesa teve acesso a todas as provas e que os mais de 70 terabytes que a Polícia Federal deixou à disposição da defesa ficaram 4 meses nas mãos dos advogados. Aí você ouve isso e fala, 4 meses é um tempo mais do que suficiente. Uma matéria recente do Fantástico diz que se nós imprimíssemos todos esses arquivos, daria... Na matéria de quem? Matéria de quem? Do Fantástico? Da Globo. De onde? Da TV Globo. De onde? TV Globo. Mentira, plim, plim. Exatamente. A matéria do Fantástico diz, se você imprimisse todos os arquivos que a Polícia Federal mandou para a defesa, daria para você fazer 4 viagens entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Você vai e volta, vai e volta. Quer dizer, é impossível. E tudo isso sem que os arquivos estivessem nomeados, fora de ordem, com pastas completamente aleatórias. E aí ele diz o seguinte, não, mas as provas que a acusação usou, a defesa já conhece. Peraí, e tudo que não foi usado? E se nesses arquivos tiverem documentos que podem comprovar a inocência de um dos réus? Ou seja, claramente, a ampla defesa foi cerceada e o ministro percebeu isso, mas não quis admitir. Não pode mais falar claramente, Holiday. Pois é. Você pode. Não pode. É eu que não posso falar claro. Eu posso, eu tenho a licença. É verdade. Eu tenho a licença. Isso é anistia. É. Não é anistia, é licença poética que fala. Lugar de Agora, fala. olha que coisa louca. Eu vou trazer aqui, Holiday, e gostaria que você parasse para pensar. Convido você, meu querido amigo Fernando Holiday, e convido a você que está aí nos acompanhando ao vivo agora. Que esse programa foi ao vivo sem prévio anúncio. Eu não sei se você sabia. É? Sempre, não, a seco. A seco. No cuspe. Entrou no cuspe esse programa aqui. Eu queria trazer para vocês alguns elementos para que vocês pudessem formar a opinião de vocês. Holiday, presta atenção no que eu vou trazer. Cota para mim, alemão! Eu vou pedir agora o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, o artigo 3º-A. Coloca na tela para que os nossos telespectadores possam ler. O artigo 3º-A ele diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória. Vedadas significa proibidas. Proibida é não pode. E não pode é não pode. É igual aquelas campanhas feministas que falam não é não.
Não é não. Quando alguém fala não, mas é um não mais perto do sim ou um não mais perto da casa do cacique? Não, não é não. Proibido é não. Então o processo penal tem estrutura acusatória e é proibida a iniciativa de juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Volta para mim, o que Alexandre de Moraes fez? Ele fez praticamente toda a instrução probatória, mandando que a Polícia Federal isso, mandando que a Polícia Federal aquilo, mas não é só. Vamos voltar para o Código de Processo Penal? Vamos para o artigo 252, alemão. Joga aí para a gente. O artigo 252 do Código de Processo Penal diz o seguinte, Holliday, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, quer dizer, o sujeito que é juiz não pode ser juiz quando, 1, tiver funcionado seu cônjuge, ou como dizia o Sérgio Moro, seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. 4. Ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessada no feito. Lido isso, o que a gente pode extrair disso? Em primeiro lugar, ele próprio tiver desempenhado qualquer uma das funções do inciso 1º, que é ter servido como defensor, o advogado público, advogado particular, membro do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. São 6 hipóteses. Vamos sair um pouco do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, eu não sei se você se lembra, em janeiro de 2024, basta você acessar o YouTube, o Google, tá aí para quem quiser ver. Ninguém pegou um revólver, colocou na cabeça dele, naquela cabeça com déficit capilar, veja que eu estou falando bonito. Muito bom. E falou, você vai dar uma entrevista para as organizações Globo. Ele foi porque quis. E nessa entrevista, ele, Alexandre de Moraes, ele disse a seguinte coisa. Quando aconteceu o 8 de janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o representante do presidente da República em matéria de Justiça e Segurança Pública, me ligou e eu o orientei. Quem era o ministro da Justiça e Segurança Pública? Flávio Dino. E o ministro da Justiça e Segurança Pública é chefe de qual instituição da persecução criminal? Da polícia. Então, tirando o foco do Alexandre, a gente traz aqui o Flávio Dino. O Flávio Dino, ele funcionou como autoridade policial, tendo inclusive se aconselhado com Alexandre de Moraes. E tem mais. E tem muito mais. Porque o inciso 4º desse artigo 252 fala do interesse direto no feito. Nessa mesma entrevista que ele deu ao Globo, em janeiro de 2024, o Alexandre de Moraes, ele se apresenta como a vítima. Ele seria morto, entalado em praça pública com seu féretro desnudo, sei lá o quê.
ele se coloca como vítima ao lado do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, por esse artigo, que é o artigo 252 do Código de Processo Penal, ele já não poderá exercer a função de juiz. Mas nós vamos mais adiante, Holliday. Voltamos ao Código de Processo Penal e vamos ao artigo 254, alemão. O artigo 254 diz o seguinte, artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes, e eu acabei de falar que o Alexandre de Moraes aconselhou Flávio Dino, parte, porque ministro da Justiça e Segurança Pública. 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. E 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. E vale lembrar aqui que Paulo Gonet, procurador-geral da República, parte no processo porque chefe do Ministério Público, que é dono da ação penal, é sócio de Gilmar Mendes, acionista no Instituto de Direito Público. Ora. Vale colocar esta questão. Ora, nós temos nesta turma do STF 3 sujeitos. Alexandre de Moraes, E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.